Sabe, parceiro, estrada tem cada coisa que só quem vive nela entende. E foi numa dessas viagens pelo interior do Paraná que eu escutei uma história que nunca mais saiu da minha cabeça. Eu estava cruzando a BR-277, ali na altura de São Luís do Purunã, quando parei num posto bem simples desses, perdidos no meio do nada, para tomar um café e esticar as pernas. No balcão estava lá um frentista, sujeito calado, mas com aquele olhar de quem carrega mais segredo do que gasolina no tanque. Pedi um café e ele, puxando o papo, me soltou uma pergunta atravessada. Você já ouviu falar na Dona Maricota? Eu, que nunca tinha ouvido esse nome na vida, só balancei a cabeça, curioso. O cara respirou fundo, olhou para os lados, como quem confere se ninguém está ouvindo, e começou a contar. Dona Maricota, segundo ele, era uma mulher que morava num sítio isolado, bem no meio do mato, numa estradinha de terra que liga São Luís do Purunã até uma vila quase fantasma chamada Capão Alto. Dizem que ela era parteira, benzedeira, curandeira, mas também mexia com umas coisas que nem Deus gosta de saber. Muitos garantiam que ela conversava com o espírito, fazia despacho no meio do mato e que de noite era possível ver velas acesas em volta da casa dela. Velas que ardiam mesmo com chuva, vento ou qualquer coisa que tentasse apagar. E sabe o que é mais estranho? Nunca mais se viu essas pessoas na cidade. Sumiram como se tivessem sido engolidas pela terra. Ela fez umas rezas, preparou uns remédios de erva e pediu um pagamento simbólico. Coisa pouca, só para manter o equilíbrio, como ela dizia. E como se não bastasse, o gado começou a morrer misteriosamente, um por um sem sinal de doença. O próprio Agenor começou a emagrecer de forma assustadora. Os olhos fundos, a pele pálida, parecia que ele estava sendo sugado por alguma coisa. Foi em médico, foi em padre, mas ninguém descobria o que tinha. 2 dias depois, acharam ele morto no próprio quarto, de olhos arregalados, boca aberta e uma expressão de puro pavor. Parecia que tinha visto algo que ninguém mais via. E dizem, até caminhoneiro já viu, na beira da estrada, uma mulher de branco, de cabelo desgrenhado, pedindo carona na madrugada. A cada quilômetro que eu me aproximava daquela estradinha de Capão Alto, parecia que a noite ficava mais escura, mais pesada. E foi ali, bem ali, que começou a minha própria experiência com a maldição da Dona Maricota. Segui viagem depois daquele papo estranho. Mas a cada quilômetro que avançava naquela estradinha de chão, mais pesado ficava o clima. As nuvens começaram a se juntar, o vento ficou gelado de repente e parecia que até os bichos do mato tinham sumido. Nem grilo cantava mais. Lá pras tantas, já no meio daquele caminho esburacado, avistei uma velha porteira de madeira caída no canto da estrada. E logo depois, uma encruzilhada. Bem no meio dela, tinha um pedaço de pano amarrado num galho seco, cheio de nó, com umas penas penduradas e uns ossinhos. Freiei o caminhão no ato. Aquilo não era coisa normal. Saí, olhei em volta e aquele silêncio me dava nos nervos. O céu parecia mais escuro do que deveria ser. Foi então que vi, bem no canto do mato, uma vela acesa. Uma vela solitária, tremeluzindo, como se nem o vento tivesse coragem de apagar. Subi de volta para o caminhão e quando girei a chave, escutei 3 batidas secas na porta do carona. Olhei e não tinha ninguém. Minha espinha gelou. Liguei o motor e segui, rezando tudo que minha avó me ensinou quando eu era piá. Mais adiante, percebi uma mulher caminhando no acostamento. Estava descalça, com um vestido branco encardido e cabelo desgrenhado. Ela fazia sinal de carona, mas quando olhei no retrovisor, sumiu. Evaporou no ar. Quase pisei no freio, mas lembrei do que o frentista disse. Continuei firme, tentando não olhar para os lados. Só que quanto mais eu andava, mais coisa estranha aparecia. Vi um boi no meio da estrada, parado, olhando fixo para mim, mas quando pisquei, ele não estava mais lá. Só ficou a marca dos cascos no barro, fresca, como se ele tivesse ali segundos antes. Cheguei numa parte onde a estrada parecia se fechar de mato dos 2 lados. Os galhos batiam na lona do caminhão. Fazia um som que parecia gente cochichando. De repente, uma sombra cruzou na frente dos faróis. Freiei na hora. Desci com a lanterna na mão, tremendo. No chão, bem no meio da estrada, tinha um círculo feito de sal grosso, uns pedaços de vela derretida e uns bonecos de palha.
Era um despacho. E olha, quem é de estrada sabe que isso não se mexe. Passei por cima mesmo, não tinha para onde desviar. Quando o caminhão passou, senti uma pancada seca na carroceria. Olhei pelo retrovisor, nada. Mais uns metros e começou aquele cheiro de enxofre, forte, que parece que entra no osso da gente. O motor do caminhão falhou, tossiu e quase apagou. Mas forcei, acelerei e ele pegou de novo. O GPS, que estava funcionando direitinho, simplesmente apagou. Só aparecia a tela preta, com um símbolo estranho piscando no meio. E do nada, a voz do GPS falou uma frase que nunca mais vou esquecer. Você não deveria estar aqui. E desligou. O pavor começou a bater forte. Mas segui. Não tinha outro jeito. Foi quando vi uma luz lá na frente. Achei que era uma casa, um sítio, qualquer coisa. Fui me aproximando e percebi que era uma construção antiga, meio torta, com as janelas todas fechadas e uma varanda caída. No portão, uma placa enferrujada escrito Sítio da Maricota. Nessa hora meu sangue gelou de vez. Eu tinha chegado. E era ali que, sem saber, minha história estava prestes a se cruzar, de forma definitiva, com aquela mulher e tudo que cercava ela. Quando estacionei em frente ao portão do tal Sítio da Maricota, o silêncio era tão absoluto que até o som do motor parecia invasivo. O mato crescido tomava conta de tudo e a casa, apesar de velha, parecia viva. As tábuas rangiam, as janelas batiam devagar, mesmo sem vento algum. Fiquei uns minutos parado, criando coragem, mas aí, sem entender como, o portão se abriu sozinho, rangendo, como se me convidasse ou me desafiasse a entrar. Desci do caminhão devagar, com os olhos atentos a cada canto, e segui até a entrada da casa. Quando pus o pé no primeiro degrau da varanda, ouvi um sussurro vindo lá de dentro. Não dava para entender o que dizia, mas parecia alguém rezando ou praguejando. O coração batia na garganta. A porta da frente estava encostada, tremendo levemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ela. Empurrei devagar e ela se abriu rangendo. O cheiro lá dentro era uma mistura de ervas secas, mofo e alguma coisa que lembrava carne queimada. As paredes estavam cobertas por panos vermelhos, com símbolos desenhados à mão, e no centro da sala tinha uma mesa cheia de velas, potes, ossos e garrafas com líquidos de cores estranhas. Atrás da mesa, sentada numa cadeira de balanço, estava ela, Dona Maricota, uma mulher de cabelos brancos desgrenhados, olhos fundos e pele enrugada, mas que passava uma presença tão forte que parecia ocupar o espaço inteiro. Ela não se virou para mim, só falou com uma voz rouca e arrastada. Sabia que você vinha. Fiquei paralisado. Não sabia se corria, se respondia, se rezava. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela levantou a mão, apontou para uma cadeira velha no canto e disse: Senta, quem chega aqui precisa ouvir antes de falar. E sem esperar resposta, começou a falar. Disse que aquele lugar era protegido há gerações, que nem todo mundo que chega ali sai do mesmo jeito, e que o mundo tem mais coisa escondida do que a gente imagina. Contou que ela não era só uma curandeira, mas uma guardiã. Guardava segredos, protegia portais, mantinha o equilíbrio entre o que é daqui e o que não é. Enquanto falava, os olhos dela pareciam brilhar no escuro como os de um bicho. E toda vez que ela fazia uma pausa, dava para ouvir passos lá fora. Passos que rodeavam a casa, pesados, lentos, mas que nunca mostravam quem fazia. Ela me olhou fundo e disse: Você acha que parou aqui por acaso? Ninguém chega até mim sem motivo. Eu tentei explicar que era só um caminhoneiro, que estava de passagem, mas ela balançou a cabeça e cortou. Nada é por acaso. Você carrega coisa, filho. Carga que não vê, mas sente. Nessa hora, me deu um calafrio que quase me fez levantar e sair correndo. Mas as pernas não obedeciam. Ela se levantou, andou até uma prateleira cheia de frascos e pegou um deles. Dentro tinha um líquido preto, grosso, que parecia se mexer sozinho. Isso aqui é para proteger, ela disse, e sem mais nem menos, jogou aquele líquido no chão, bem na minha frente. Na mesma hora, subiu uma fumaça escura,
pesada, que formava rostos, mãos, figuras que se contorciam. Parecia que aquilo tinha vida própria. Dona Maricota começou a cantar uma espécie de oração antiga, numa língua que eu nunca ouvi. O chão tremeu, as paredes pareceram ranger e as velas tremeluziam como se fossem apagar. Quando a fumaça sumiu, ela me encarou e falou: "Agora sim, pode seguir. Mas cuidado, nem tudo que ficou para trás vai te deixar em paz." Saí daquela casa sem olhar para trás. O portão, que antes abriu sozinho, agora estava fechado. Subi no caminhão tremendo, girei a chave e, para minha surpresa, o motor pegou de primeira. Mas no retrovisor, juro por tudo que vi, lá na varanda, a sombra de Dona Maricota, acenando para mim. E atrás dela, 3 figuras altas, magras, de olhos brilhantes me observavam em silêncio. Saí daquele sítio com o coração disparado. E cada quilômetro que eu avançava, parecia que aquela estrada não tinha fim. O céu estava pesado, sem uma estrela. E a sensação era de que, mesmo acelerando, o caminhão não saía do lugar. Olhava no retrovisor e, por mais que rodasse, parecia que aquela casa da Dona Maricota nunca ficava para trás. De repente, o rádio, que estava desligado, ligou sozinho. Mas não passava música nem voz de locutor. Só um chiado, seguido de um sussurro que falava meu nome. Na hora, o frio na espinha veio forte. Desliguei o rádio no botão, mas ele continuou ligado, como se não precisasse de energia para funcionar. O cheiro de enxofre voltou, mais forte do que antes. E junto, veio um vento gelado que entrou pela cabine, mesmo com os vidros todos fechados. O motor começou a falhar de novo. As luzes do painel piscavam, e o farol tremeluzia, iluminando só pedaços da estrada. Foi quando vi, no meio da pista, 3 cruzes de madeira enfiadas no chão, uma ao lado da outra. Pisei no freio na hora, mas não deu tempo. Passei direto, e no exato momento em que passei, o caminhão apagou. Motor desligado, luzes mortas e um silêncio sepulcral tomou conta de tudo. Só dava para ouvir minha própria respiração ofegante, misturada com o som do vento batendo na lataria. Tentei ligar o motor, mas nada, nem sinal de vida. Foi aí que ouvi passos vindo pelo mato, dos 2 lados da estrada. Passos pesados, arrastados, como se alguém ou alguma coisa estivesse se aproximando devagar, sem pressa. Peguei a lanterna, tremendo, e apontei para o lado direito. Não vi ninguém, mas os passos continuavam, cada vez mais perto. Apontei para o outro lado e, de relance, vi uma sombra se mover, alta, magra, com braços longos e dedos que pareciam garras. Quando virei a lanterna direto para ela, sumiu. Mas o som não parava. Pelo contrário, parecia que agora vinha de trás do caminhão. Subi na boleia, tranquei as portas e tentei ligar o rádio. Qualquer coisa que fizesse barulho, que me desse a sensação de não estar sozinho. Mas o rádio voltou para o mesmo chiado, seguido de uma risada fina que parecia vir de dentro da minha cabeça. Olhei para o para-brisa e, bem ali no meio da estrada, surgiu aquela mesma mulher de vestido branco. Só que dessa vez, ela não pedia carona. Ela estava parada olhando fixo para mim, com a cabeça meio caída para o lado, o cabelo cobrindo parte do rosto. Quando os faróis tremeluziram e acenderam de novo por alguns segundos, eu vi. O rosto dela não tinha olhos, só 2 cavidades negras, profundas, que pareciam sugar tudo em volta. Girei a chave com tanta força que quase quebrei. O motor tossiu, falhou, mas pegou. Acelerei com tudo, jogando o caminhão para cima daquela aparição. Mas no exato segundo antes de eu atingir, ela sumiu, evaporou no ar, deixando só uma neblina espessa no lugar. O caminhão disparou pela estrada e o cheiro de enxofre ficou para trás, mas não a sensação. A cada curva, eu sentia que alguém me observava. E para piorar, o GPS voltou a funcionar, mas mostrava um trajeto que eu nunca tinha visto. Um caminho que cortava por dentro de uma floresta fechada, sem nome, sem referência. Sem opção, segui por ali. E quanto mais avançava, mais percebia que aquele trecho não era normal. As árvores se fechavam, os galhos formavam arcos sobre a estrada e tinha uma névoa que parecia sair do chão, subindo, rodopiando ao redor do caminhão. Foi então que, no meio daquela névoa, vi uma construção antiga feita de pedra como uma capela abandonada.
Na porta, uma figura encapuzada, segurando um cajado, fazia sinal para eu parar. A sensação era de que, se eu não parasse, algo muito pior poderia acontecer. Engatei o freio, respirei fundo e desliguei o motor. Desci com as pernas tremendo e me aproximei. A figura levantou o capuz, revelando um rosto velho, enrugado, com olhos fundos que brilhavam numa cor amarelada. E com uma voz grave, rouca, ele disse: "Você carrega mais do que imagina. E se não largar, não vai sair daqui nunca mais." Naquele instante, minha boca secou. A figura diante de mim parecia parte da própria floresta, como se tivesse brotado dali. O velho segurou firme o cajado e repetiu, mais devagar: "Se não largar, não sai daqui nunca mais." Tentei entender o que ele queria dizer, mas meu corpo parecia travado, pesado. Foi então que ele apontou para o caminhão e disse: "Olha lá, vê se reconhece." Virei devagar, e no vidro da boleia apareciam marcas, como mãos, espalmadas, impressas de dentro para fora. Mãos finas, compridas e muitas. O velho se aproximou e, com o cajado, desenhou um círculo no chão em volta de mim. Enquanto riscava a terra, murmurava palavras estranhas, numa língua que parecia mais velha que o próprio tempo. De repente, o vento ficou mais forte, rodopiando folhas secas, galhos e poeira, formando uma pequena espiral. Quando olhei para o caminhão, a porta do carona abriu sozinha, e de lá saiu uma névoa preta, grossa, que se espalhou lentamente pela estrada. Dentro dela surgiram vultos, sombras de gente, ou quase isso. Eles não tinham rosto, só contornos, mas estavam ali, me cercando. O velho bateu o cajado no chão e, com uma voz que não parecia mais humana, ordenou: "Revela-te." E foi aí que eu vi. No meio da névoa, uma figura maior, mais densa, tomou forma. Tinha o corpo disforme, braços longos que quase tocavam o chão e 2 olhos vermelhos que brilhavam como brasa. A criatura se arrastou até a beirada do círculo que o velho tinha feito. Ela tentava entrar, mas toda vez que tocava o limite, faíscas de luz saltavam, como se o chão tivesse eletrificado. O velho me olhou e disse: "Isso te seguiu, isso te escolheu. Mas você escolhe se carrega ou se liberta." Minha cabeça rodava. Não fazia ideia de como aquilo tinha vindo parar comigo, mas no fundo, comecei a lembrar. Viagens antigas, paradas em lugares estranhos, gente que me entregou coisas, olhares que cruzaram o meu caminho. Talvez eu tivesse cruzado fronteiras que nunca deveria ter cruzado. O velho abriu uma sacola de couro e tirou de lá um punhado de ervas, um punhal enferrujado e um pequeno espelho oval, rachado no meio. "Você vai ter que olhar", ele disse. E, segurando o espelho na minha frente, ordenou que eu encarasse meu próprio reflexo. No começo só vi meu rosto pálido, suando frio, mas aos poucos a imagem mudou. Atrás de mim, no reflexo, surgiam rostos, centenas deles. Uns choravam, outros gritavam, e alguns sorriam. Sorrisos tortos, distorcidos, que não pareciam humanos. O velho virou o espelho para o lado da criatura e ela imediatamente recuou, gritando num som que não parecia desse mundo. Então ele falou: "Para se livrar, tem que cortar o laço. Mas não é de graça. Toda escolha tem preço." Perguntei qual era o preço, mas ele só respondeu: "A vida pede vida." Antes que eu perguntasse mais, ele pegou o punhal, riscou meu braço de leve, deixando o sangue pingar no chão do círculo. Assim que o primeiro pingo tocou a terra, a criatura deu um urro ensurdecedor, recuando cada vez mais, até se desfazer em fumaça. O silêncio que ficou depois foi tão pesado quanto tudo que eu tinha vivido até ali. O velho guardou seus instrumentos, olhou bem nos meus olhos e disse: "Você escapou hoje, mas se não mudar seu caminho, ela volta, e volta mais forte." Subi no caminhão, que agora parecia leve. As marcas nas janelas tinham sumido. Liguei o motor e ele pegou na primeira. Dei partida e olhei no retrovisor. A capela, o velho, tudo tinha sumido, como se nunca tivesse estado ali. Mas a estrada... essa ainda tinha muito a me mostrar. A estrada parecia outra depois daquele encontro. O cheiro de enxofre, a neblina espessa e os sons estranhos ficaram para trás, mas a sensação de que algo ainda me acompanhava não passava.
A cada quilômetro, aquele conselho do velho ecoava na minha cabeça. Se não mudar seu caminho, ela volta, e volta mais forte. Segui viagem, tentando fingir que tudo não passava de imaginação, coisa da minha cabeça cansada. Mas a verdade é que dentro de mim, sabia que aquilo não tinha terminado. Aliás, talvez nem tivesse começado direito. E foi nessa vibe estranha que cheguei na cidadezinha de Palmeira, bem no coração do Paraná. Parecia uma cidade tranquila, típica do interior, com praça, igreja e gente simples. Parei num posto para abastecer e, enquanto o frentista fazia o serviço, resolvi entrar na lanchonete ao lado para tomar um café. Mal entrei, o clima mudou. As pessoas pararam de conversar e me olharam como se eu carregasse uma cruz nas costas. Sentei no balcão, pedi um café e fiquei quieto. Foi quando um senhor, já de idade, chapéu de palha, se aproximou e, sem nem se apresentar, soltou: "Você passou pelo caminho das almas, não foi?" Quase derrubei a xícara. Perguntei como ele sabia e ele respondeu olhando fundo nos meus olhos: "A estrada carrega cheiro e você está carregando mais do que pensa." Ele puxou uma cadeira, sentou e começou a contar. Disse que aquela região tem fama desde muito antes da cidade existir. Ali, segundo ele, era rota de antigos rituais, de seitas perdidas e de gente que fazia pacto para conseguir coisas. Dinheiro, amor, poder, mas que no fim sempre pagava o preço. O velho contou que há muitos anos existia um grupo que se reunia numa clareira próxima dali. Faziam oferendas, sacrifícios e invocações, e que certa noite algo deu errado. Que eles chamaram, não quis mais ir embora. Desde então a região ficou marcada. Caminhoneiro que se atrevia a parar naquela estrada à noite, ouvia vozes, via gente onde não tinha e alguns simplesmente sumiam. Enquanto ele falava, minha pele arrepiava. Não era só medo. Era a confirmação de que aquele velho da capela tinha razão. E que, de alguma forma, eu tinha me enroscado nesse emaranhado de coisas que não deveriam ser vistas, nem ouvidas. O senhor me olhou sério e disse: "Se quer um conselho, não pega na estrada da Serra do Cadeado hoje. Tem coisa lá esperando por você." Perguntei se tinha outro caminho, mas ele só balançou a cabeça. "Tem, mas às vezes, fugir do problema só faz ele te seguir mais de perto." Paguei o café, agradeci e voltei para o caminhão. Liguei o motor, respirei fundo e segui viagem. Só que, conforme me aproximava da tal Serra do Cadeado, a paisagem começou a mudar. O céu escureceu de repente, mesmo sendo o meio da tarde. As árvores pareciam mais retorcidas, como se estivessem se contorcendo de dor. E a neblina voltou, densa, grossa, quase sólida. Foi então que, no meio daquela neblina, vi um vulto parado na beira da estrada. Uma figura de preto com um chapéu de aba larga completamente imóvel. Reduzi a velocidade, mas não parei. Passei devagar, olhando pelo retrovisor. A figura não se mexeu. Só ficou ali, me observando. Uns metros depois, outra figura, e depois outra, e mais outra. Comecei a perceber que elas formavam um tipo de corredor dos dois lados da estrada. Todas iguais, imóveis, olhando. A única diferença era que, à medida que eu passava, as cabeças iam virando, me acompanhando todas ao mesmo tempo. Meu coração disparou. Acelerei, mas parecia que não saía do lugar. O caminhão tremia, o motor roncava alto, mas a estrada parecia se esticar, como se não tivesse fim. De repente, todos os faróis apagaram. Tudo ficou breu. Só restava a luz fraca do painel e aquele silêncio esmagador. E no meio daquele silêncio, uma voz rouca, grave, sussurrou bem no meu ouvido, como se estivesse dentro da cabine: "Você não devia ter voltado." O caminhão seguia no breu e a única coisa que eu conseguia ouvir era meu próprio coração batendo forte. De repente, todos os sons da cabine sumiram. Nem o motor, nem o vento, nem o barulho dos pneus na pista. Só o silêncio, pesado, sufocante. Foi então que percebi uma sombra se formando no banco do carona. Primeiro, parecia só um borrão, uma névoa densa. Mas, aos poucos, tomou forma. Um rosto pálido,
olhos fundos e um sorriso torto que gelava até a alma. A figura me encarava sem piscar, como se já estivesse ali fazia tempo. Tentei frear, mas o pedal simplesmente não respondeu. A direção ficou dura, como se eu não tivesse mais controle de nada. A criatura virou lentamente a cabeça, apontou para frente e, com uma voz que parecia sair de um poço fundo, disse: "Vai, não olha para trás." Mesmo apavorado, obedeci. Mantive os olhos fixos na estrada, que parecia se desfazer à minha frente. As linhas da pista sumiram, os postes desapareceram e tudo virou uma imensidão cinza sem fim. De repente, no meio daquela névoa, surgiu uma encruzilhada. Era estranha, não tinha sinalização, não constava no GPS e, pior, nenhuma das estradas parecia real. Uma levava para uma floresta escura, outra para um campo vazio com cruzes espalhadas. E a terceira... Bom, a terceira parecia simplesmente descer direto para o nada. A voz do banco dos carona sussurrou de novo: "Escolhe certo, só uma volta. As outras, você não volta mais." Minha mão tremia no volante. O suor escorria pelo rosto. E naquele momento, entendi que não era só uma escolha de caminho. Era uma escolha de destino. Fechei os olhos por um segundo e, quando abri, meu instinto me fez virar para a esquerda, entrando na estrada da floresta. Assim que entrei, a criatura no banco do carona sumiu, como se nunca tivesse existido. Mas o alívio durou pouco. No meio da estrada, árvores começaram a se fechar, formando um túnel natural. As folhas tremiam sem vento e sombras corriam de um lado para o outro, bem rápido, como se algo ou alguém me observasse de dentro do mato. As luzes do caminhão piscavam, falhavam, mas seguiam firmes. Foi então que vi, no meio da pista, uma mulher. Vestido branco, cabelo longo, cobrindo o rosto. Ela estava parada, imóvel, com os braços caídos. Pisei no freio, mas o caminhão não parou. Fechei os olhos esperando o impacto, e nada. Quando abri, ela tinha desaparecido. Mas, segundos depois, senti um peso no baú do caminhão, como se algo muito grande tivesse subido lá atrás. O motor ficou pesado, o caminhão rangia a cada metro. Olhei pelo retrovisor e, no reflexo, por um segundo, vi mãos. Mãos batendo do lado de dentro do baú. O desespero tomou conta. Acelerei tudo que podia, mas parecia puxar uma carga 2 vezes mais pesada. Cada curva parecia me jogar para fora da estrada. E em meio ao barulho do motor, comecei a ouvir risadas. Risadas finas, distorcidas, que pareciam vir de todos os lados. Então, na beira da estrada surgiu uma placa velha, torta, quase apagada. Nela, escrito à mão com letras tortas: "Voltar não é opção." Engoli seco. Era seguir em frente ou... nem sei. Só sei que não podia parar. O cheiro de queimado começou a invadir a cabine. Olhei para o painel. A temperatura do motor disparava. Foi quando, de repente, a estrada acabou. Assim, do nada. Só terra, mato e uma porteira velha no meio do nada. Desci correndo, abri a porteira e, assim que atravessei, o peso no caminhão sumiu. Tudo ficou leve, silencioso. Calmo demais. Do outro lado, uma estradinha de terra que levava até uma igrejinha abandonada, toda torta, com as janelas quebradas. Parei na frente. Não sei porquê, mas senti que precisava entrar, e quando coloquei o pé na porta, ouvi uma voz, fraca, quase um sussurro, vindo lá de dentro. "Você não devia ter escolhido este caminho." Assim que cruzei a porta daquela igrejinha abandonada, o cheiro de mofo, vela queimada e terra molhada invadiu meu nariz. O lugar era sombrio, com bancos quebrados e imagens de santos caídas no chão. Lá no fundo, perto do altar, havia uma vela acesa, sozinha, iluminando um pedaço pequeno daquele breu. De repente, um vento gelado passou, fazendo a vela quase apagar. E aí, do nada, uma voz feminina, baixa, rouca, falou atrás de mim. "Você não devia ter vindo aqui." Virei na mesma hora, mas não vi ninguém. O silêncio era tão absoluto
que dava para ouvir meu coração batendo no peito. Mesmo com o medo gritando, continuei andando até o altar. No chão, reparei que havia desenhos estranhos, símbolos feitos com giz branco. Alguns pareciam estrelas tortas, outros, círculos com letras que não eram daqui. E bem no centro, uma caixa de madeira, antiga, toda cheia de marcas de queimadura. Me abaixei para olhar, e assim que encostei na caixa, ela se abriu sozinha. Lá dentro, um pedaço de pano vermelho, uma vela apagada e uma fotografia. Peguei a foto com as mãos tremendo. Era a imagem de uma mulher, de vestido branco, cabelo preto cobrindo o rosto. Atrás da foto, escrito à mão, "Quem vê, não esquece." Foi nesse momento que todas as velas da igreja se acenderam de uma vez. Um clarão tomou conta do lugar. E no meio desse clarão, uma figura apareceu no altar. Era ela, a mulher da foto, pálida, flutuando alguns centímetros do chão. Ela não tinha olhos, só buracos fundos e escuros. A boca se abriu devagar, e dela saiu uma voz que parecia 1000 vozes ao mesmo tempo. "Por que você veio até aqui?" Tentei correr, mas as portas se fecharam sozinhas, batendo com tanta força que o som parecia um trovão. A mulher se moveu lentamente, vindo na minha direção. E a cada passo, o chão tremia, as paredes rachavam e as janelas explodiam. Ela parou a menos de 1 metro de mim. Levantou uma das mãos e apontou direto para o meu peito. Meu corpo ficou paralisado. Não conseguia mexer nenhum músculo. E então ela disse: "Você carrega algo que não é seu." Minha cabeça girava. Tentei perguntar o que ela queria dizer, mas minha boca não abria. De repente, senti algo se mexendo dentro do meu peito, como se tivesse um peso, uma coisa viva, querendo sair. A mulher continuou olhando e completou: "Se não devolver, ele vai te consumir." E com essas palavras, ela desapareceu, sumindo numa explosão de luz e fumaça. Assim que ela sumiu, as portas se abriram. Corri até o caminhão, liguei o motor e saí daquele lugar o mais rápido que pude. Só que enquanto dirigia, percebi que o painel piscava, os ponteiros giravam descontrolados e o rádio, que estava desligado, começou a funcionar, sozinho. No rádio, uma voz sussurrava repetindo sem parar: "Volta, volta, volta." O frio na espinha só aumentava, e não demorou para eu perceber que não importa para onde eu dirigisse, a estrada parecia sempre me levar de volta para aquela igrejinha. Foi aí que percebi. Eu não estava mais na estrada real. Aquilo era outro lugar, uma espécie de espelho distorcido da realidade. As árvores, as placas, tudo parecia certo, mas ao mesmo tempo, errado. As letras das placas estavam embaralhadas, os postes entortavam, e os carros que passavam por mim não tinham motorista. O desespero tomou conta. Acelerei, tentei todas as saídas possíveis, mas sempre acabava no mesmo lugar. Até que no horizonte, vi uma luz diferente. Não era de poste nem de farol. Era uma fogueira bem no meio da estrada. E, em volta dela, 3 figuras encapuzadas, de mãos dadas, formando um círculo. Parei o caminhão, desci. E assim que coloquei o pé no chão, as figuras se viraram para mim ao mesmo tempo. Nenhuma delas tinha rosto. Só um vazio preto, como se fossem buracos na realidade. E, em coro, falaram: "Chegou a hora." Aquelas figuras encapuzadas se aproximaram lentamente. O chão parecia vibrar a cada passo que elas davam. O vento ficou mais forte, girando em círculos, levantando poeira e folhas secas ao redor da fogueira. Uma delas ergueu a mão e apontou diretamente para mim. Na mesma hora, senti um peso enorme no peito, como se algo me puxasse para baixo. Uma das vozes falou, rouca, arranhando os ouvidos: "O que foi levado precisa ser devolvido." As outras, 2 repetiram em coro como um eco distorcido: "Precisa ser devolvido." Olhei para trás, para o caminhão, e percebi que ele tremia, como se alguma coisa muito pesada ainda estivesse lá dentro. Respirei fundo, sem saber direito o que fazer. Então, uma das figuras abriu o manto. Por dentro não havia corpo, só um vazio escuro, sem fim, como se eu estivesse olhando para dentro do próprio nada.
Ela estendeu as mãos vazias e falou: escolha, ou carrega isso para sempre, ou entrega para quem te deu. Naquele momento, uma lembrança me invadiu como um raio. Aquela velha na beira da estrada, no início de tudo, que tinha me entregado aquele estranho embrulho, lembrava? Na hora eu não dei muita bola. Achei que era só superstição de gente do interior. Mas agora fazia todo sentido. A figura repetiu mais firme: a decisão é agora. O chão tremeu mais forte e da fogueira começou a sair uma fumaça preta densa que se espalhava rápido, cobrindo tudo. A sensação era de estar sufocando. Meu corpo começou a pesar, os joelhos fraquejaram e por um segundo achei que ia desmaiar. Foi aí que, no meio da fumaça, surgiu uma trilha de luz. Um caminho estreito, iluminado por pequenas chamas que flutuavam no ar. As figuras apontaram para ele e, em uníssono, disseram: siga. Sem ter escolha, comecei a andar. A cada passo, a fumaça atrás de mim se fechava, como se apagasse o caminho de volta. No fim da trilha, encontrei uma clareira. No centro, uma árvore gigantesca, seca, retorcida, cheia de trapos pendurados nos galhos. E, sentado debaixo dela, estava o velho. Aquele mesmo velho que eu tinha visto no posto semanas atrás, que tinha me contado a primeira parte dessa história. Ele me olhou com um sorriso torto, levantou devagar e disse: demorou, hein? Eu, sem entender nada, perguntei: o que está acontecendo? Que lugar é esse? Ele respondeu olhando para o céu escuro: é aqui que tudo termina ou começa de novo. O velho estendeu a mão. Na palma estava aquele embrulho que eu achava que tinha jogado fora tempos atrás. Mas de alguma forma ele estava ali, inteiro. Ele falou: isso aqui nunca foi só seu, você só carregou até a entrega. Antes que eu respondesse, ele colocou o embrulho na minha mão e sumiu. Simplesmente sumiu. Na mesma hora, as chamas em volta da clareira começaram a se apagar. O vento soprou forte e a árvore soltou um estalo alto, como se fosse quebrar. E então, da sombra dos galhos, surgiram dezenas, não, centenas de olhos. Olhos vermelhos, brilhando no escuro, me encarando de todos os lados. Uma voz, que não era nem masculina nem feminina, ecoou no meio da escuridão: devolve, ou fica. Meu corpo tremia inteiro. Olhei para o embrulho nas minhas mãos e ele começou a pulsar como se tivesse um coração batendo lá dentro. O calor era insuportável e o peso parecia que carregava o mundo. Fechei os olhos, respirei fundo e, num impulso, joguei o embrulho no tronco da árvore. Assim que ele tocou a madeira, um grito ensurdecedor explodiu no ar. A árvore pegou fogo instantaneamente, lançando faíscas e cinzas para todo lado. Os olhos desapareceram um a um e o chão começou a tremer. De repente tudo ficou branco, um clarão tão forte que parecia apagar a própria realidade. Quando consegui abrir os olhos de novo, estava de volta, no caminhão. Estacionado, motor desligado, no mesmo posto onde tudo começou. Olhei em volta, não havia ninguém, nenhuma alma viva. O rádio do caminhão acendeu sozinho e numa voz bem baixinha só disse: nem tudo que vai, volta. E desligou. Depois daquele aviso no rádio, meu corpo ficou gelado. Liguei o motor meio sem entender se tudo aquilo tinha sido real ou algum pesadelo muito bem arquitetado pela minha cabeça. Mas conforme comecei a acelerar e sair daquele posto, percebi que algumas coisas não estavam normais. Os postes da estrada pareciam mais tortos do que antes, as sombras mais longas, e o céu, mesmo sendo de manhã, continuava com aquele tom cinza pesado, como se fosse cair uma tempestade a qualquer momento. E então, no retrovisor, vi algo que me gelou até os ossos: a figura daquela mulher. Sim, a mesma da foto na igrejinha. Ela estava ali, no banco de trás do caminhão. Gelei. O suor escorreu na testa. Virei para olhar, mas o banco estava vazio. Só que assim que voltei os olhos para frente, ela apareceu no meio da estrada, parada, olhando fixamente para mim. Pisei no freio com toda a força,
os pneus. Cantaram, o caminhão derrapou, quase tombou. E quando parei, ela tinha sumido. O motor morreu. Tentei ligar, mas nada. Tudo apagado. A única coisa que funcionava era o rádio, que de repente começou a chiar e em seguida tocou uma música antiga, dessas bem antigas, como se fosse um disco riscado. A voz feminina na música parecia sussurrar palavras que eu não entendia, mas que arrepiavam até a alma. Foi aí que percebi. Eu não estava sozinho. Olhei para o lado e no banco do carona tinha uma boneca. Uma boneca velha, de pano, com os olhos costurados e a boca costurada também. Aquela boneca não estava ali antes. Peguei ela com cuidado e assim que levantei, um papel caiu do colo dela. No papel, escrito com uma letra tremida: "Devolva antes que anoiteça." Senti a espinha gelar. Olhei no relógio. Era 16h47. O sol começava a descer, escondendo-se atrás das montanhas. E na mesma hora, ouvi 3 batidas secas na porta do caminhão. Toque, toque, toque. Olhei pelo vidro e não tinha ninguém. Mas quando me virei para frente, ela estava lá de novo. A mulher. Cabelos longos, pretos, rosto pálido, sem olhos. Ela colocou a mão no capô e começou a arranhar devagar, deixando marcas profundas no metal como se fosse manteiga. E então falou, numa voz que parecia 1000 vozes juntas. O tempo acabou. O caminhão tremeu todo. O vidro rachou, o painel piscou descontrolado. E do nada tudo apagou. Tudo. Escuridão total. Nenhuma luz, nenhum som. Só o barulho da própria respiração, que parecia cada vez mais pesada. E nesse breu, uma chama se acendeu sozinha, bem na minha frente. Era como uma vela flutuando no ar. A luz da vela revelou dezenas de mãos saindo do chão, tentando me agarrar, puxar, prender. Lutei, esperneei, mas o chão parecia feito de lama, me sugando para baixo. Foi aí que lembrei da boneca. Peguei ela com toda a força e, sem pensar, joguei na direção da vela. Assim que a boneca tocou a chama, uma explosão de luz iluminou tudo. Quando abri os olhos, estava de volta, no posto, de novo. Mas dessa vez tudo parecia normal. Gente abastecendo, caminhoneiros conversando, cheiro de diesel e café. Olhei em volta procurando algum sinal. Qualquer coisa que dissesse que aquilo tudo não tinha sido real. Mas não, tinha. Subi no caminhão, liguei e o motor pegou de primeira. Tudo funcionando perfeitamente. O rádio ligado numa estação qualquer, tocando música sertaneja. O painel sem nenhum erro. Tudo certo. Dei partida e segui viagem. Mas quando olhei no retrovisor, quase parei o caminhão no meio da pista. No banco de trás estava a boneca, a mesma. Olhos costurados, boca costurada. Só que, agora, no lugar onde antes tinha um papel, tinha outra. Mensagem bordada na barriga dela. A estrada nunca termina. E é por isso, meu amigo, que até hoje, toda vez que passo por aquelas bandas do interior do Paraná, eu não olho mais no retrovisor. Porque sei que tem coisa ali que é melhor a gente fingir que não vê.